Evangelho de João, capítulo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga glória. Glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Todos no glória? Glória a Deus. Coloca nos seus pés em nome de Jesus. João 7, 37. Glória a Deus. João 7, 37. Não, depois nós vamos lá para o 57. Aleluia. O João 7 não tem 57, não. 53. Amém. Glória a Deus. O texto vai estar escrito assim: e no último dia, glória a Deus, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou dizendo: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Creem que em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Depois de ouvirmos a mensagem que Deus falou conosco ontem, naquele culto, né? Eu acho que foi tão bom. A gente pode chamar não de culto, mas de congresso jovem, porque foi impactante, eu tenho convicção disso. Glória a Deus. Amém? Depois de ter participado daquele culto de ontem, eu senti de Deus de fechar esta semana falando do mesmo tema: sede. Todos nós que estamos aqui temos sede. Sede de alguma coisa, sede de água, sede de prosperar, de vencer na vida, sede de ser alguém, sede de saciar uma necessidade. Todos nós temos sede. Jesus, depois de ter falado com a mulher samaritana sobre a água da vida, Jesus agora está em Jerusalém, no versículo 7, numa festa, numa grande festa. Esta festa não é detalhada aqui por João, mas dá-se a entender que esta festa é a festa do tabernáculo, dos tabernáculos, a festa da cabana, das tendas. Essa festa era a festa onde os judeus celebravam ao Senhor durante 7 dias, saía das suas casas, saía dos seus lugares, os ricos, os famosos, os poderosos, piedosos, deixavam seus palácios e viviam 7 dias em uma cabana, em uma tenda. E ali eles celebravam ao Senhor durante esses 7 dias. Era para os judeus da época a festa, um
uma das festas mais alegres do povo. O povo naquela época sofria debaixo do jugo do império, quem sabe me dizer, romano. E eles acreditavam que o Messias profetizado viria e libertaria o povo judeu de todo jugo, de toda servidão, e que transformaria aquele povo no povo mais poderoso da terra. E o Messias ia vir, ia proclamar-se o rei, ia assumir o trono de Davi, e esse Messias seria indiscutível. Havia 3 festas em Israel. A primeira festa era a festa da Páscoa, que foi a festa que celebra, que é a festa que celebra saída, mudança de vida de um povo que era escravo no Egito, agora é convidado a sair para celebrar o Senhor. Vocês lembram que quando o povo estava no Egito ainda, e Deus ordenou a Moisés que os judeus deveriam que selar as portas com o sangue do cordeiro, e dentro das casas com as portas fechadas e seladas com o sangue do cordeiro, celebrar, comer pão e carne. Por quê? Porque naquele dia o Senhor mandaria uma praga sobre o Egito que mataria todos os primogênitos, desde os animais até das pessoas. Ali naquele momento eles celebraram a primeira Páscoa, e essa Páscoa passou a ser rotineira, celebrada todo ano para o povo judeu, e ela é celebrada até hoje. Não como a Páscoa que conhecemos, não é a Páscoa comercial ou católica, mas como a Páscoa que diz que o povo que era escravo agora é livre. A segunda festa que acontecia no povo judeu era a festa de Pentecostes. Era a festa da colheita dos frutos. Pentecoste, ele vem muito além do tema pentecostal. Pentecoste significa colheita, festa da colheita. E tinha-se também a festa do tabernáculo, ou a festa das cabanas. Todos sabem que durante 40 anos que o povo viveu no deserto, eles viviam em cabanas. Eles não construíram casas, eles viveram em cabanas. E quando eles tomaram a terra prometida, que é Canaã, depois que eles construíram as casas, eles começaram a celebrar esta festa para lembrar do tempo que eles tiveram no deserto. E esta era uma das festas, como eu já disse, que trazia mais esperança para o povo judeu, porque era uma festa aonde eles lembravam sempre da profecia do Messias prometido e esperado. Essa festa tinha um ritual
vários rituais, mas um ritual marcante que eu quero falar hoje aqui, em cima desse texto que nós vemos. No último dia da festa, desta festa, o sumo sacerdote, ele pegava um jarro, provavelmente de ouro, e caminhava cantando com uma procissão. As pessoas iam seguindo a ele, com as suas mãos com um jarro de ouro, saía do templo e ia até o tanque de Siloé. E lá no tanque de Siloé, ele enchia aquela jarra de água e voltava com o templo, ele e todos consigo, os levitas, os sacerdotes, os levitas, e todo o povo ia cantando atrás dele, e ele pegava aquela água e derramava sobre o altar que estava no templo. E esse ritual era feito no último dia da festa, 7 vezes. 7 vezes. Isso simbolizava o agradecimento a Deus pela chuva. Esse ritual significava o agradecimento a Deus pela provisão da água no deserto. Quando Moisés falou com a rocha produziu água. E de repente, talvez no último ato do sacerdote, da sua última viagem, quando ele vem com aquele jarro de ouro e despeja a água sobre o altar, Jesus fala em um tom sonoro bem alto para todo mundo ouvir, dizendo: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Olha o que Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Algumas pessoas, se você ler o texto à frente, algumas pessoas vão olhar para Jesus e falar: este homem é profeta. Por quê? Porque ele está cumprindo os rituais proféticos. Alguém consegue abrir para mim a Bíblia aí em Isaías, capítulo de número 55, e ler o versículo 1? Algumas pessoas olharam para Jesus naquele momento e falaram: esse homem é profeta. Isaías 55, 1. Senhor Deus diz: escutem os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Viu aí, irmãos? Os que têm sede, venham. Comprem, mesmo sem dinheiro, vem e comprem, porque a água é de graça. Eita glória! Aleluia! E Jesus está falando aqui agora, para se cumprir a profecia de Isaías, porque Isaías profetizara que o Cristo viria e reinaria sobre o povo. E quando Cristo reinasse sobre o povo, aquele povo não teria mais necessidade de água, não teria mais necessidade de pão, o povo não teria mais necessidade alguma, porque o Cristo ia suprir todas as suas necessidades.
E agora, no último dia da grande festa, nos rituais das águas, o Jesus pronuncia: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Por quê? Porque a água que eu tenho é de graça. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão desses rios de água viva. Muito semelhante ao que Jesus fala para a mulher samaritana: se você soubesse quem é esse que te pede água, você que lhe pediria e ele te daria água viva. Aleluia, Deus. E Jesus diz para ela: mulher, a água que você me der, eu vou beber e vou ter sede, mas a água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede, porque ela produzirá sobre você. Aleluia. E Jesus agora está falando com aquele povo. Alguns de quem tem sede? Você tem sede? Venha e beba. Aleluia. Beba a água da vida. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Olha o que João, aleluia, o que João deixa descrito bem para nós, versículo 40, vou pular o 39, depois eu volto nele. Então, muitas da multidão que ouviram ele dizer, disse: verdadeiramente esse é o profeta. Outros diziam: esse é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. O Cristo pode vir da Galileia? Não nos diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia onde era Davi? Preste bem atenção, irmãos, que aquelas pessoas que estavam nessa grande festa, que ouviram Jesus, não sabia quase nada a respeito da vida, do nascimento, da origem de Jesus. Porque todos nós que estamos aqui sabemos que Jesus nasce em Belém de Nazaré. Depois ele vai, e a Bíblia vai mostrar que ele vai se alojar, morar em Cafarnaum da Galileia. E todos pensam que ele era só um simples galileu. E começa a murmurar contra Jesus, dizendo: mas como esse pode ser o Cristo? Se ele é galileu, se ele vem da Galileia. Pois a profecia diz que o Cristo vem da raiz de Davi, o Cristo vem de Belém e da aldeia de Davi, da cidade onde nasceu Davi. Preste atenção, queridos. Existem muitas coisas que ocultam os nossos ouvidos e que a gente precisa prestar muita atenção, ler e estudar e pedir a compreensão do Espírito Santo para que ele venha revelar em nós aquilo que é o propósito da sua palavra. Sem a revelação do Espírito Santo, nós não conseguimos entender o propósito das Escrituras. Pois olha aqui qual foi a murmuração que houve entre eles, porque um dizia: verdadeiramente esse é profeta, só pelo fato de Jesus dizer no momento exato: vinde a mim aquele que tem sede e beba. Glória a Deus, aleluia. Aquele que tem sede, vem e beba. Porque crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão
do seu interior. Muitos diziam, esse é profeta, outros diziam, esse é o Cristo. E outros duvidavam, peraí, ele não pode ser o Cristo. Jesus tinha feito maravilhas, curado, libertado, expulsado demônios, feito tantas maravilhas entre eles, e eles ainda duvidaram que ele era o Cristo. Mas Jesus tinha sempre uma palavra certa na hora certa. Jesus sempre cuidava da multidão na hora certa e no momento exato. Se você voltar ao capítulo 6, se você voltar no capítulo 6, capítulo 5, Samuel pregou ontem, que foi o tratamento de Jesus com a mulher samaritana. Agora, quando a gente encontra-se no capítulo 6, a gente vai entender que Jesus olha para uma multidão carente, olha para uma multidão necessitada, olha para uma multidão sem pastor, olha para uma multidão sem um líder, e ele alimenta aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. Quando nós vamos estudar o texto aqui da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, nós vamos entender que na mesma hora que Jesus estava multiplicando 5 pães e 2 peixes, Herodes estava no seu palácio oferecendo uma grande festa aos maiorais daquela época. Herodes estava se saciando nos caprichos da sua mulher Herodíades e da sua afilhada. Quando ele chama a sua afilhada e diz, olha, dança para mim que eu te darei até metade do meu reino, e ela apresenta uma dança para Herodes, e louco com aquela dança, ele vai conceder a ela um desejo, e ela pede a cabeça de João Batista, o profeta, num prato. Na festa dos poderosos, nas festas dos bacanas, nas festas dos doutores, dos maiorais deste mundo, tem morte, tem cabeça de profeta a prêmio. Mas na necessidade de um povo, um pastor opera milagres. 5 pães e 2 peixinhos alimentam cerca, tá? De 25 mil pessoas. O texto vai falar de 5 mil homens. Os mais estudiosos vão acreditar que nesse meio de 5 mil homens, que no meio de 5 mil homens não se contaram mulheres e crianças, e essa quantidade pode chegar a 25 mil pessoas. Se tinha 5 mil homens, tinha mulheres no meio, não tinha? Tinha criança, não tinha? Não tinha? Simples dizer, tinha criança. De quem que Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos? De uma criança. E ele derrama a sua graça sobre a multidão. Eu quero crer, meus queridos irmãos, que desse mesmo jeito, nessa grande festa, depois dos sacerdotes, dos levitas, dos fariseus e dos principais da lei, todos participaram dessa grande festa, se banqueteando. Jesus olha para a multidão necessitada, Jesus olha
famintos. Jesus olha para a multidão dos sedentos e diz: se alguém de algum de vós tiver sede, venha a mim e beba. Porque a água que eu tenho para te dar não é essa água tirada do poço de Siloé. A água que eu tenho para te dar não é essa água que que o sacerdote carrega com as mãos. A água que eu tenho para te dar não é água que sai da torneira da sua casa, ou do bebedouro, ou de qualquer outro lugar. Mas a água que eu tenho para te dar é a água que faz jorrar a água viva do seu interior para todo o sempre. E da mesma forma que algum desses que estavam ali não conhecia de fato a origem de Jesus, eles também não estavam entendendo a segunda fala do Senhor Jesus, que é aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Quando Jesus pronuncia: vem e beba, todos olharam e disseram: esse é profeta, esse é Messias. Mas quando Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior, muitos deles não entenderam. Hoje nós entendemos. João faz questão de dizer aqui no versículo 7:39. No versículo 39, 38 ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E isso ele diz do Espírito que havia de receber aqueles que nele creram, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido. Preste atenção, Jesus ele fala uma fala que aquelas pessoas, no momento em que ele falou, não entendeu, mas que depois aquelas pessoas iriam entender, porque aquelas pessoas seriam cheias do Espírito Santo. Aleluia, Deus! Nisso me faz entender alguma coisa. Muitas das vezes a gente está num culto, parece que está frio, o louvor não fluiu, a pregação está vazia, chata, o pregador não era para aquele momento, alguma coisa parece que está errada, o culto está desorganizado, nada está dando certo, e a gente muitas das vezes murmura desse jeito. Mas o Deus que eu conheço, ele pega aquilo que é imperfeito para confundir aquilo que é perfeito. Muitas das vezes as coisas dentro da obra de Deus não vai sair como a gente planejou. Porque se sair do jeito que a gente planejou, a gente tira a ação do Espírito Santo. Então a gente vai planejar, vai ensaiar, vai estar perfeito no ensaio, vai planejar, vai convidar, vai estar tudo certo, mas na última hora vai faltar uma peça. Não vai fechar o quebra-cabeça. Sabe por que isso acontece? O Espírito Santo mostrar para nós: olha, eu estou aqui, ó. É eu que faço, é eu que opero, é eu que acho. Meu Deus! Aleluia. Ontem, sexta-feira, mais ou menos 4 horas da tarde, meu telefone toca. Não, mensagem do WhatsApp: preciso falar com você urgente.
Aí eu estava num lugar ruim, de internet, parei o carro. Fala, Samuel. O pessoal desmarcou, não vai cantar. Tem como marcar louvor para o ensaio hoje? Não. Hoje não tem como. Só que na hora que ele falou, o pessoal desmarcou, eu já entendi. Glória a Deus. É o Espírito Santo fazendo a obra. É verdade, glória a Deus. Quando tudo está perfeitinho, irmão, o Espírito Santo ele age de uma forma que parece que está gerando uma confusãozinha ali, mas é para crescimento da obra. Paulo e Barnabé iniciaram uma obra tremenda. Atos 13. Paulo e Barnabé começam caminhando junto, faz a primeira viagem missionária, ganha almas, constitui-se igreja na Ásia, né? Foi uma viagem tremenda, os dois eram parceirão na obra, tudo bacana. Mas quando o Espírito ordenou que eles fossem na segunda viagem missionária, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Aí Barnabé vai para um canto e Paulo vai para o outro. Duas pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma visão, andando junto, cresceram junto, tiveram as mesmas experiências com Deus. Deus faz o quê? Uma leve confusãozinha. Um vai para o lado, outro vai para o outro. Paulo abraça Silas, Barnabé o seu sobrinho Marcos. Barnabé vai para uma região, Paulo vai para outra, cumprir o ministério que Deus chamou. Quantas e quantas igrejas que nós temos hoje? Muitas das vezes megas igrejas que tiveram que ter um desentendimento pequeno entre os líderes para que se constitua uma nova igreja, e depois que a igreja está constituída, os líderes voltam a ser amigos e tudo na plena paz. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem a forma dele de agir. Ele tem a forma dele de trabalhar. Ele tem a forma dele de fazer a obra. O Espírito Santo, ele é o tutor da igreja. A igreja foi comprada e foi conquistada e comprada no sangue de Cristo. Cristo constituiu a igreja. Não essa igreja aqui que eu estou falando, não a igreja missionária eleita pela graça, não a igreja Assembleia, Deus de Amor ou Batista, não. Ele constituiu uma igreja que é o seu corpo, que anda perambulando sobre a terra. Aleluia! E ele, ao subir ao céu, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar a vocês o Paracletos, o Consolador, aquele que vai guiar vocês após mim. Aleluia! Então o Espírito Santo que dirige a igreja hoje é o Espírito Santo que faz as coisas maravilhosas que nós vemos acontecendo na igreja. É o Espírito Santo que traz aquela sensação maravilhosa quando nós estamos sentindo a presença de Deus. Aleluia! É o Espírito Santo que preenche a nossa alma no meio do louvor. É o Espírito Santo que preenche a nossa alma na oração. É o Espírito Santo que preenche a nossa alma quando a gente está pregando a palavra de Deus. Aleluia! Ou ouvindo a palavra de Deus. E Jesus aqui agora está falando
não para aquelas pessoas entenderem, mas ele está falando a respeito do Espírito Santo. Ele ainda não foi dado para aquelas pessoas. E João deixa claro, isso falava, isso, e disse isso ele do Espírito que havia de receber aqueles que nele creem. Quantos aqui creem em Jesus? Glória a Deus. Quantos aqui dizem Jesus é o Senhor e Salvador? Isso só acontece pelo Espírito Santo. Não adianta, muitas das vezes a gente prega, convida as pessoas para vir na igreja, vamos na igreja, vamos no culto hoje, e as pessoas não vêm. A gente prega, e parece que as pessoas não ouvem. Elas não vão aceitar, elas não vão se converter simplesmente pela nossa voz. Elas vão aceitar e se converter quando o Espírito Santo entrar dentro das entranhas e quebrar a defesa e estacionar o coração daquela pessoa e mostrar para ela que Ele é Deus. Por isso, o conselho que eu te dou, quando você estiver insistindo demais com uma pessoa e a sua insistência não tem dado resultado, você passa essa responsabilidade para o Espírito Santo. Continua falando, mas todo não que você receber, você dentro do teu espírito fala: Espírito Santo, Ele é teu, está na tua mão, quebra as defesas dele e invade ele com tua graça. Sabe por quê, irmãos? Eu creio, nós eleitos pela graça, nós cremos que se não for a graça de Deus, se não for pela graça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Não. Estar na presença de Deus é muito bom. Para mim, hoje, não existe nada mais prazeroso que estar na presença de Deus. Mas só sabe disso quem já sentiu a presença dele. Porque quem nunca sentiu a presença dele, o lugar mais prazeroso vai ser no boteco bebendo cachaça. Vai ser nas baladas, vai ser nas farras, nas boemias da vida. Mas depois que nós desfrutamos da presença de Deus, a gente entende que a alegria que vem de Deus é incomparável. Aleluia. Que a graça de Deus sobre nós, ela é incomparável. Nada se compara com a graça de Deus. O problema é que o Evangelho do século 21 se modelou. O problema é que o Evangelho do século 21 se modernizou. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja. Tem muitas pessoas que se dizem evangélicos, que não sabem nada do Evangelho. É verdade. Tem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, dos templos, mas não sabem nada do que é ser igreja. O que é ser igreja? O que é ser igreja? Eu vou separar aqui 3 situações especiais, aonde Jesus ele vai quebrar todos os dogmas judaicos. Essa festa foi um dos primeiros. Jesus vai chegar, como eu já disse, e vai falar em meio do ritual do sacerdote trazer a água. Água significava salvação.
Jesus vai falar: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. As pessoas vão olhar para Jesus e falar: peraí, esse aí é o profeta, esse aí é o Cristo. A segunda, na festa de pão asmos, que muitas das vezes era na Páscoa, Jesus vai chegar para os judeus e vai falar: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E da mesma forma, alguns judeus vão olhar para Jesus: opa, esse aí é profeta, esse aí é o Cristo. Mas os fariseus, os doutores, vão questionar: peraí, como você pode se dizer ser pão da vida? E eles vão fazer aqueles rituais: peraí, nossos pais comeram maná no deserto. Nós sabemos o que é o pão vindo de Deus. E Jesus fala assim, vai olhar e vai falar assim: cadê o pai de vocês? Porque eles comeram os pais no deserto, o maná no deserto, mas todos eles morreram. Eu sou o pão vindo de Deus. Aquele que come esse pão viverá eternamente. Jesus estava falando ainda dele. Jesus, quando fala da água, ele está falando ainda dele. A terceira vez, Jesus ele está dentro do templo. E aí, os doutores vão chamar a Jesus e vão mostrar a Jesus o templo. Olha que maravilha! Olha esse templo, como é bonito! E Jesus agora vai falar do Espírito Santo. Jesus vai olhar para eles e falar assim: olha, derruba esse templo. Em 3 dias eu vou edificar. Glória a Deus, aleluia. Derruba esse templo, que em 3 dias eu vou edificar. As pessoas olharam e falaram assim: nós demoramos mais de 40 anos. Como você sozinho pode edificar? Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não ficará aqui pedra sobre pedra. Mas Jesus estava profetizando sobre quem? O Espírito Santo. Eu vou edificar o templo em 3 dias. João 16. Jesus despede dos seus discípulos e fala assim: olha, é necessário que eu vou para Deus. É necessário que eu morra e vou para Deus. Os discípulos se entristeceram: não, Senhor, não, o Senhor não pode morrer. E ele vai falar assim: olha, é necessário que eu vou para que o Espírito venha. Para que o Espírito venha. Jesus morre, ressuscita, e depois que ele ressuscita, o Espírito vem. E agora a glória não está no templo. Agora a glória não está no altar. Vocês podem perceber que a nossa igreja não tem nem elevação. A nossa igreja não tem cadeira aqui na frente. Porque a glória não está aqui. Santo não é esse púlpito. Santo não é este lugar. Nada que tem aqui é santo. Esse violão não é santo. Essa aparelhagem de som, esse microfone aqui não é santo.
Nada que tem aqui é santo. Por quê? Porque o que era santo para os judeus estava escondido de trás de um véu, mas na cruz do Calvário, a hora que Jesus sussurra, está consumado. A Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasga de cima a baixo, e agora o que era santo está nu aos olhos da humanidade. Porque agora, a glória que havia lá dentro do Santo dos Santos, ela foi posta dentro de mim e dentro de você, através do Espírito Santo. É isso que Paulo quer dizer em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 16. Nós somos o templo do Espírito. O Espírito habita dentro de nós. Então, quando o Espírito habita dentro de nós e nós nos permitimos ser cheios da tua presença, e nós permitimos ser agraciados pela tua graça, cumprimos o que diz esta palavra: aquele que crê em mim, fluirão do seu interior rios de água viva. Rios de água viva. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que diz lá? Gênesis 1, o que diz? No princípio criou Deus e a terra era sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Água comum tem face? Essa água aqui tem face? Mas água viva tem. Você entendeu agora? Glória a Deus. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Só pode fluir a água quando nós somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em língua estranha, pular, É verdade, Deus. sapatear, dançar. Isso é só uma pequena evidência. Ser cheio do Espírito Santo é quando nós ouvimos a voz de Deus e falar: não vai não, não peca não, eu te ajudo, peca não, Eita glória. eu estou com você. Deus maravilhoso, aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é quando a gente está naquele momento triste, porque todo mundo aqui passa um momento triste. O próprio Jesus passou, a Bíblia vai descrever isso, que o próprio Jesus se entristecia, mas no momento da nossa tristeza, no momento que a nossa vida está caminhando para uma depressão, o Espírito Santo chega dentro de nós e fala: eu te amo, eu estou aqui contigo, você tem valor, você é vaso escolhido, você é o filho de Deus para mim. E Ele te ajuda e te sustenta. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é quando você vê que o mundo está desabando, mas você olha para o alto e diz: lá está o meu socorro. Lá está o meu socorro. Experiência própria, creio que alguns aqui já passaram, o pastor Douglas, outros. Se bobear, todo mundo já passou. Aquele dia que tudo está dando errado. Eita Deus. Aquele dia que tudo está sendo frustração. Tudo está dando errado. Aí você se desespera, chora, grita.
xinga, fala palavrão, tenta desabafar, grita e nada acontece. Mas na hora que você curva a cabeça e fala: Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas eu te glorifico na minha luta, parece que muda tudo. Parece que tudo muda. Você não vê mais tamanho de problema, você não vê mais situação. Você fala assim: quer saber? Vou dormir mais. Você está nem aí com o que vai acontecer amanhã, você só quer o agora. Porque agora a graça te basta. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou fazer uma polêmica aqui. Todos que estão aqui são crentes. Amém? Amém. Então quem aqui tem sede? Espera aí, mas crente não pode ter sede. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Você não crê? Essa palavra é para os ímpios. Se você tem sede, venha. Olha o que Jesus diz para a mulher samaritana: se você soubesse quem sou eu, você pediria e eu vou te dar a água da vida. Todos nós aqui sabemos quem é o Cristo, e Ele tem nos dado a água da vida todos os dias. Então sede você não tem, você tem anseio pela presença de Deus. Você tem anseio pela presença dele. E se você só vai saciar esse anseio quando você buscar e clamar mais pela presença do Espírito Santo na sua vida. Mais do Espírito Santo na sua vida. Amém? Coloque nos seus pés. Vamos orar. Glória a Deus. Nós vamos cantar um hino aqui assim, vai ser como se fosse uma oração na sua vida. Feche os seus olhos. Mais uma vez mais. Todos